Ô André, né, obrigado, né, você poder colaborar conosco aqui. Para quem não sabe, é um cara que está muito à frente do tempo na parte de mecanização de lavoura, né? E eu queria saber, André, qual que é o maior desafio, né, que nós estamos tendo dentro da mecanização hoje em dia, né? Você lá na Mac Reis, né, sempre trazendo inovação, tecnologia, o que seria a maior dificuldade hoje quando a gente fala de mecanização de colheita, né, com máquinas de arrasto ou automotriz? Ô, Gustavo, é muito importante a gente identificar qual que é a realidade que o produtor está, qual que é a realidade que ele está inserido, para a gente poder interpretar e colocar a mecanização correta dentro daquela área, né? O que eu vejo muito é uma mecanização às vezes forçada, uma mecanização às vezes inadequada, que ao invés dela estar contribuindo, ela está roubando do produtor, né? Na parte da mecanização da colheita em si, eu vejo muito que às vezes erra muito na parte da regulagem das colhedoras, né? A gente tem que sempre colocar na balança a maior derriça, mas com o menor dano, porque o maior patrimônio que o produtor tem é a planta de café, né? Então, isso tudo associado com um bom rendimento operacional, para não vir naquilo que você acabou de falar, né? Do custo daquele equipamento ficar muito alto, né? E cada ano é um desafio novo, né? Você pega, por exemplo, esse ano, florada muito desigual, né? Então, a colheita também teve que se adaptar a esse tipo de realidade, né? Então, os frutos muito desiguais, passou muito rápido do maduro para o seco, né? Então, como que a gente regular essas colhedoras de uma forma correta? E quando você fala assim, regulagem, né? A gente tem trabalhado um pouco de colheita seletiva, né, na mecanização. É possível, é fácil fazer isso? Como é que seriam as ferramentas que nós teríamos para poder, nesse cenário de várias floradas, conseguir fazer uma colheita seletiva? O Gustavo, o que eu falo é o seguinte, colheita seletiva mesmo de máquina não existe. Existe aumentar a seletividade, né? Por exemplo, você colher mais maduro, mas certinho nunca vai conseguir. Vai muito da posição que o fruto está na planta. Mas só que a gente tem 5 parâmetros dentro de uma colhedora de café que são muito importantes, sabe? Que às vezes o pessoal frisa muito a vibração das varetas, né? Todo mundo preocupado só com vibração. E a gente tem abertura e fechamento dos rolos de vareta, a gente tem o freio do sistema vibratório, tem a vibração das varetas, a velocidade de deslocamento. Aí a gente começa a mudar esses parâmetros e aí a gente às vezes consegue uma colheita seletiva top. Mas como que a gente pode fazer uma colheita seletiva de forma eficiente? A primeira é interpretar a planta. Na onde que está esse fruto que eu quero colher? Ele é uniforme, desuniforme, está só na copada ou está desuniforme a planta inteira? Se tiver só na parte superior, uma forma muito interessante é a retirada mesmo das varetas, né? Da parte de baixo da máquina a gente retira as varetas. Eu sempre gosto de deixar algumas, sabe? Porque acontece muito de passar a máquina e fica alguns grãos ali, depois ele fica caindo. A máquina anda, ela tá caindo fruto no chão ainda, Aí né? fala, o recolhedor tá jogando café fora. Vai ver, não é não, é porque ficou no fruto mesmo. Mas às vezes a gente pode variar velocidade e vibração. Por exemplo, eu posso manter uma vibração até mais alta, mas aumentar a velocidade de deslocamento. Consequentemente, eu vou ter uma menor derriça. Ou eu posso baixar a velocidade de deslocamento e também baixar a vibração da máquina, certo? Então, esses 5 parâmetros de regulagem são importantíssimos para a gente conseguir ter sucesso, né? E outra coisa, não é todo ano que é ano de colheita seletiva. Interpretar qual que é o ano. Esse ano, sim. O produtor que começou lá no comecinho de maio, tirando aquela copadinha, sabe aquele cafezinho seco da ponta aqui, ele tá tendo lá em julho, né? E esse sucesso esse ano, porque aquele café não foi para o chão, aliviou a planta, depois a planta já redistribuiu os hormônios para os outros frutos e depois e já começou a levar café para o terreiro, né? Porque um gargalo esse ano foi que as estruturas não estão vencendo, né? As máquinas de limpar não estão vencendo, então começou a estender mais esse período. Então eu acho muito importante a gente interpretar muito a planta. O que a planta nesse ano está me pedindo? Para me conseguir pegar esses 5 parâmetros de regulagem e ter uma colheita de sucesso. Entendi. E quando a gente fala, André, de colheita de lavoura, né? De primeira safra, segunda safra, né? Que eu acho muito delicadinho, né? Um momento que a planta está muito sensível, né? E às vezes uma colheita estragando a planta ali vai causar danos ali. Eu
fala que pelo menos 4 anos de castigo sem produzir. Ou até para o resto da vida, né? Ou às vezes dependendo do dano, né? Pro resto da vida. O que eu gosto muito de falar, eu não gosto de falar primeira safra. Isso. Cafeiro jovem. Porque tem lavoura que com 4 anos não está na hora de passar a máquina. E tem lavoura que sim, a primeira safra a gente consegue colher de máquina. Vai depender do quê? Da estrutura da planta? A estrutura da planta, topografia. Quando a gente parte para um cerrado mineiro, lá é uma coisa. Aqui, às vezes, a gente tem uma topografia um pouco mais acidentada, que eu preciso nivelar a máquina. Aí eu forço ela um pouco de lado, né? Às vezes sobra muita barrada. Então eu tenho que entender bem certinho esses parâmetros. Mas só que a altura da planta, qual variedade, quando que esse café foi plantado? Às vezes ele é primeira safra, mas foi plantado e irrigado lá em setembro. Aí beleza. Mas às vezes foi um café plantado lá em janeiro, fevereiro do outro ano. Aí a primeira safra ele ainda não tem aquele porte, né? Aí a gente deve saber, quando é passível dessa mecanização, o que eu sempre falo? Utilizar o que já existe no mercado. Já viu aquelas ponteirinhas de silicone? Isso. Uhum. Aquilo ajuda muito, Gustavo. Mas o que acontece? O pessoal também tem errado com aquilo, viu? Aquilo não foi feito para a gente colocar na máquina inteira. Foi feito para a gente colocar onde tem café perto do tronco. Isso. Já viu aquele cafezinho perto do tronco? Lá a gente coloca a ponteirinha de silicone. Porque se eu colocar na parte de cima, o que acontece? Começa a recortar as ponteiras. Aí eu gosto muito de retirar as varetas. Então, lavoura nova, eu retiro vareta, na onde que vai produzir no próximo ano, coloco aí mais 300, 400 ponteiras de silicone e na parte de baixo eu deixo sem as ponteiras também, para não entrar muito engastalhado, porque senão começa a entrar muito forçado. Outra coisa muito importante é não trabalhar com velocidade de deslocamento muito baixa, porque a planta não tem sistema radicular ainda suficiente para suportar aquela vibração muito devagar. Então, se não está colhendo, às vezes não está na hora. Eu tenho que esperar. E também utilizar o que tem de tecnologia, né, os maturadores, né, que pode, em algumas situações, ajudar bastante. E muito desses conceitos também, né, a gente utiliza na cafeicultura de montanha, né, com as maquininhas manuais, né, que aí o pessoal não está apto para ser colhido, o pessoal força muito. Que tem de planta, né? Não é só automotriz, pelo contrário, né? Uma maquininha dessas manuais funcionando de forma errada, sendo operada de forma errada, com certeza também causa grandes danos e prejuízos para a lavoura. E às vezes até maior, né, Gustavo? Porque vamos supor, a máquina passou, sobrou, né? Ela não volta de ré para tirar aquele fruto, né? Às vezes a maquininha, por causa de um grãozinho verde, fica lá. Forçando. Cutucando lá. Eu tenho comigo, André, aqui uma lavoura, uma máquina, uma colheita bem regulada de máquina, ela estraga menos do que uma mão. Com certeza, Gustavo, com certeza. E às vezes a gente fica muito preocupado com a vibração e com as folhas. A gente tem que preservar os ramos, né? Isso. E às vezes na mão, às vezes torce muito ramo, perde ramo plagiotrópico, né? E já a colhedora, ela bem regulada, com o freio, com a velocidade correta, ela preserva 100% aqueles ramos laterais, que é o nosso patrimônio, né? Uhum. Agora, depois eu quero te perguntar uma outra coisa, mas eu quero perguntar pro Vaguinho aí, qual que é a magia que ele tem feito, né, nas lavouras de montanha para poder facilitar a operação, né, e chegar ao ponto de conseguir colocar uma máquina, né, de colher dentro de uma cafeicultura de montanha. Então fala um pouquinho para a gente, né, com o que você trabalha, Vaguinho, o pessoal de casa saber. Então, Gustavo, nós sou do grupo 3F, né? A gente trabalha desde 2013, começamos a partir para o lado da mecanização, aprender um pouco, estamos aprendendo até hoje, muito importante falar isso. E a cafeicultura está passando por uma evolução, né? De saindo muito do manual, passando para o mecanizado. Mas nós na montanha não tem tanto conhecimento e começou a ter que correr atrás, entender, ver que são realidade de um cerrado é diferente, máquinas são diferentes. E o principal que o cafeicultor, até você fala de magia, não tem magia nenhuma, é o olhar mesmo do próprio cafeicultor para dentro da fazenda dele. Ele tem que imaginar um projeto novo. Quantas vezes o cafeicultor quer fazer uma reforma da lavoura ali, mas ele quer usar os mesmos caminhos, a gleba ali, por a mesma gleba vai tirar aquele pedaço, muitas vezes ele tem que olhar linhas compridas, pontos de manobra, né, caminhos chamados de carreador, tem que desmanchar, tem que fazer novos. E
principalmente um espaçamento, alinhamento, uma sistematização adequada. Fazer com um profissional técnico, com uma topografia adequada ali para a realidade dele. Hoje você, né, um dos que está mais na ponta em relação à qualidade de terraços dentro de uma lavoura de café. Quais que seriam os pontos principais que a pessoa que está fazendo o terraço, ele tem que observar, pensando em agilizar com mecanização, de até colher, né, com máquina? Ele tem que... A gente gosta de separar em 3 níveis, né, essa operação. Então ele olha conforme a topografia dele e áreas de manobra. E aí ele consegue identificar os 3 níveis. Nível 1 seria mecanização plena, estamos falando aí de tratos culturais, colheita. Nível 2 é apenas tratos culturais, geralmente implementos aí montados, né, de 3 pontos. Nível 2, né, esse. E nível 3 seria para facilitar o manejo operacional, isso manualmente. Que é no caso os burrinhos mecânicos, né, que vem trazendo aí os terraços, os microterraceamentos. Só ver se eu entendi. São 3 níveis de terraceamento. Exatamente. Um que permite colher com máquina. Exatamente. Segundo, você não colhe com máquina, mas você pode mecanizar com trator, os outros tratos culturais, todos normal, né? Com os tratos normais. Perfeito. E o terceiro, que você facilita a operação, mas não entra com trator. Exatamente. Então você consegue andar dentro dela, que seria só aquele barranquinho que faz ali. Exatamente. Então você já separando esses 3 níveis, aí você vai empregar a maneira correta de construir esse terraço. Né? Uma sistematização bem feita, o plantio está ali já. Então ele vai para um nível 1, ele tem que ter um capricho. Se for numa renovação de lavoura, ele tem que ter um capricho de padronização. Né? Um entupimento de grota, um rebaixamento de morro, de forma correta, né? Para conservação de solo principalmente, mas ele capricha um pouco mais, porque estamos falando de colhedeiras, máquinas pesadas que vai andar ali. Qual declividade eu conseguiria chegar nesse nível 1 de terraço? A gente considera até 40%. 40% de declividade, é bem inclinado, né? Desde que, nível 1, muito importante, áreas de manobra. Você precisa ter uma área de manobra confortável para a colhedora. Muitas vezes não é tanto declivoso, mas a área de manobra nas extremidades é. Então aí ela acaba se tornando nível 2. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho uma área com 40% de declividade, eu posso sonhar de um dia colher café mecanizado. Com certeza. Desde que eu faça esse terraço corretamente. Exatamente. E não só o terraço, como também os carreadores, que é o mais importante. Que é o mais importante. O cafeicultor ele não sabe o potencial que muitas vezes a fazenda dele, a propriedade dele tem para se tornar mecanizado. Tem muitos produtores que, quando a gente enxerga com outros olhos, vem de fora e ele nem acredita que aquela lavoura hoje, com os equipamentos que existe, consegue se tornar mecanizável. E, poxa vida, você pegar um produtor que é 100% manual, se você levar um número de 50% aí que ele consegue mecanizar, né, ele vai ficar muito contente, ainda mais nos momentos que estamos passando, né? E no nível 2, onde a gente só entra com o trator, qual que é a declividade também máxima? Seria os 40% também ou não? Ou poderia ser mais inclinado? Pode ser, Gustavo, mas assim, não muito mais do que isso. O que manda mais é a questão do nível 2, é que a área de manobra vai ser apenas o trator com implemento de 3 pontos. Certo. Tá? Implemento montado, não vai ser de arrasto. Então é mais ou menos isso. Do nível 3, aí realmente você também não consegue entrar, porque entra nesse adensamento que você sugere, né, que hoje é mais viável para a cafeicultura de montanha. Então você trabalha com microterraçamento. Porque você expandir demais um terraço numa área muito declivosa, você está fazendo um corte excessivo, considera até um radicalismo, uma coisa talvez irreversível. Então é muito bom frisar microterraçamento, o mínimo de corte possível. Então, certo. Basicamente, nível 2 é áreas de manobra que consegue fazer tranquilamente, sem riscos, né? Com o implemento montado. Tá. Vamos voltar para o nível 1, tá? Vou montar um terraço. Qual que seria o espaçamento? O produtor tem uma área inclinada até 40%, sonha em fazer uma colheita mecanizado, então ele vai plantar uma lavoura agora, né? O que ele tem que fazer? A primeira coisa, fazer o terraço, plantar,
Qual o espaçamento? Primeira coisa que ele tem que fazer é um projeto da área, fazer a sistematização, consertar, fazer a padronização do terreno em si, plantar mínimo de 3,5 metros entre linhas, tá? Mínimo mesmo. É o mínimo para mecanizar, né? Para mecanizar. Eu até aconselho, conforme a topografia fica mais acidentada, trabalhar 3,60, 3,70. Perfeito. Tá? E a densa no entre plantas. 50 centímetros entre plantas. Exatamente. Então, feita a sistematização, Quando você fala sistematização, seria arrumar a área. Arruma a área e monta as linhas, pode ser via drone, né? Você faz o escaneamento das curvas de Mas nível não faz e monta. terraço nesse momento. Não, sempre planta primeiro. Planta primeiro. Ótimo. Sempre planta. Quando que eu entro com o terraço? Aí, aproximadamente 12 meses já consegue entrar com o terraceamento. 12 meses é o indicado. É o indicado. Falando de nível 1 é o indicado. E aí que tá, eu faço esse terraço para poder jogar água para dentro da lavoura ou inclinado para poder escorrer essa água dentro do nível? É muito boa pergunta. Eu sou franco de falar que a gente já fez ele, vamos falar de negativo, né? Segurando água, lá no começo. E não é bem assim. A gente aprendeu com o tempo que o microterraço, ele tira a velocidade da água, mas ele também não pode segurar, reter a água ali, porque ele não é 100% feito em curva de nível exata. Então pode apresentar alguns bolsões que vai estourar. Então ele tem que atravessar a água lentamente de um terraço para o outro sem empoçar. Então você quebra a força dele, mas você deixa ele escorrer. Deixa ele escorrer. E o que é o principal? Você fazer ele levemente torto para baixo, que eu gosto até de colocar em torno de 10% aí de declividade para baixo. Altura de barranco, menos corte, menos terriço, né? Então você consegue estar favorecendo também a colhedora. Você vai ter menos barranco ali. Sem falar no estreitamento, né? Quanto mais você inclina ele para cima, mais estreito ele fica. 10% de queda para baixo, ele vai permanecer numa largura legal ali. Não tem perigo de escorregar? Não, 10% não. Entendi, ainda mais no espaçamento aí de... Nem vê, viu, Gustavo? 10% nem vê que tá. Eu tive lá na fazenda dele, eu vi algumas áreas ali, eu vi com tanto que parece tudo mecanizado, parece tudo plano, né? E na verdade já tá tudo alinhado. Isso facilita demais a conta. Mas isso que o Vaguinho falou é muito importante, porque o que acontece? Se começa a desaterrar muito, às vezes a declividade é menos que 40%, mas tirou muita terra, depois a colhedora não tem curso no pistão para passar, né? Porque ela tem um limite que ela consegue levantar, né? Então tem que desaterrar só o que precisa ter. E nem forçar muito no pistão também, né? Porque é da loucura que a gente já viu por aí. E cada exagero, né? E também não é só passar uma colhedora, né? Tem que ter eficiência. O que adianta também ela passar lá com 2 metros de altura? Vai colher o quê, né? Só... deixando a saia para baixo. Entendeu? Então não é só passar, né? É que o passar a máquina na lavoura não significa que seja uma mecanização. Que você colheu, às vezes faz só bagunça. Você trabalha. E o Vaguinho, qual que é o custo por hectare hoje para você fazer, por exemplo, um nível 1, um nível 2? Ele não deixa de ser relativo, né? Sim, porque da área. Dentro de um hectare ali você tem, às vezes, mudança, né, de terreno. Mas um custo médio fica em torno aí, no microterraçamento, de R$3.000 por hectare hoje. É um custo médio. Tem hectares que saem mais, tem hectares que saem bem menos. Depende bastante aí da topografia, textura de solo, de cada um. Bacana. Lembrando, pessoal, aí, quem está assistindo a gente, que senta o dedo no like, deixa seu like aí para poder engajar mais. Vamos ver se o pessoal mandou alguma pergunta aqui, eu não sei se mandou. Deixa eu ver aqui, eu tenho que atualizar aqui minha página aqui. Não, achei. Vamos lá. Celso Faria, essas floradas doidas nessa época, clima tá doido. Aqui, mesmo jeito, ano só Jesus na causa. Aí a pergunta do Aloysio Xavier, onde planta as mudas? No canto do barranco, no meio do terraço ou então na parte do aterro? Gustavo, sempre pós-plantio. Plantar mesmo. O pessoal utiliza de escavadeira para fazer as linhas, né, o sulco. Ou de trator de esteira para sulcar, né? Se for um lugar muito inclinado, pode usar os perfuradores de solo a gasolina, mas sempre microterraceamento pós-plantio. Você planta a muda num terreno fértil,
né? E você sempre está colocando terra ao invés de dela ficar ali no aterro, dar uma chuva, vai escorrendo, ela vai ficando no ar. Certo, uma pergunta aqui, Sítio das Flores, o microterraçamento fica ruim para passar roçadeira. Eu não sei se está afirmando ou está perguntando, tem experiência com isso? Depende de como ele foi feito. Se deixou um espaço muito longe da planta, aí ele proibiu a roçadeira de chegar debaixo do barrado. Então sim. talvez a maneira pode ter construída errada. Eu gosto de frisar ali do tronco uns 30 centímetros, máximo 40 centímetros de corte ali perto do tronco, já para não ter esse problema da roçadeira. Deixa eu entender, qual que é essa questão do corte, 30 centímetros? Na hora que você vai fazer o corte do terraço, Certo. do tronco da planta, você recua no máximo 30 centímetros, 40 centímetros ali dela. Porque se você recuar muito, tem muito produtor que tem medo de ofender as raízes, acaba largando um barranco muito longe. Ah, entendi. Aí a roçadeira não consegue fazer aquele acabamento debaixo da saia do cafeeiro. Ah, entendi. E, Alberto, estamos falando aqui de nível 1, nível 2, a tua especialidade seria o nível 3, né? 3 ficou comigo. Aonde que você tem aí, né, as áreas mais declivosas, as áreas que realmente ficam muito difíceis de ter uma mecanização, mas precisa ter uma eficiência. Então fala um pouquinho de você aí, né, e um pouquinho da tua tecnologia que você trabalha. Então, Gustavo, primeiramente queria agradecer mais uma vez, né, de estar aqui. E assim, dando seguimento na prosa dos meus amigos aqui, eu sou Bro nível 3 para mim, que é o nível mais pendurado. Né? Quem está assistindo e sabe o que eu estou falando vai entender. Eu sou produtor de café, né, na região de Botelhos, Cabo Verde, Caconde, né, principal é Caconde. É aqui no sul de Minas, né? No sul de Minas, mas a gente está bem na tríplice fronteira lá. Caconde é São Paulo já, né? Caconde é São Paulo, os vizinhos do Vaguinho, são conhecidos há tempo já, e a gente vem acompanhando os trabalhos dele, e sempre assim de olho, porque o que acontece? A fazenda do meu pai é montanhosa, né, praticamente 100% montanhosa, que não tem condição de você entrar nem com terraceamento de nenhum tipo de máquina. Foi um plantio feito há 20 anos atrás, 22 anos atrás, tem plantios até mais antigos, espaçamentos mais reduzidos para aproveitar a área, né? De primeiro, a gente costuma falar que terra na nossa região que tinha valor era terra de montanha, né? Ninguém olhava para as baixadas. Então a gente procurava concentrar o máximo de pé de café na onde a geada não ia, por exemplo. E assim, eu fui criado na roça, comecei a trabalhar na roça no Eito, junto com a turma, desde os 7 anos de idade. E de primeiro, a gente ia para o campo, e a gente ia com 60, 45 pessoas, e a gente desenvolvia o trabalho e nem olhava para as ladeiras, porque a gente fazia aquilo numa animação diferente, né? Tinha mão de obra abundante até então, e vamos dizer que a gente não ligava para as ladeiras, escorregava com bomba nas costas, levantava de novo e saía sorrindo. E hoje em dia, né, a realidade da gente é outra, todo mundo sabe, a mão de obra, principalmente em café de montanha, está ficando cada vez mais escassa, né? E o café de montanha não pode acabar, né? Ele tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Como que a gente vai acabar com o café de montanha? É o que a gente sabe fazer e a terra que a gente tem, né? Então, houve um momento que a gente viu, surgiu uma informação de que havia tal de burrinho mecânico, né? Essa tecnologia nasceu lá na Zona da Mata, eu não conheço, e de repente veio parar em Cabo Verde, e eu fiquei sabendo através de uns amigos e tal, e comentei com meu pai, falou, ó, o negocinho parece que vai ajudar, parece que funciona, né? Comentei com ele por alto, passou mais uns meses, quando veio esse negócio chegou, né? Chegou na fazenda para poder fazer o serviço terceirizado, só que veio 4 tipos de burrinho desse aí que está passando aí no vídeo. Só que os caras começavam a trabalhar e tinham uma certa dificuldade. Quebrava, ele entortava, chegava no final da rua, porque a gente está falando de ladeira, barranco, né? Certo. Você chegava assim no final do terracinho, ia virar aquele negócio e não conseguia virar nem aquilo, né? Um centro de gravidade muito alto, o peso desequilibrado, um guidão ruim de você posicionar e tal. Aí meu pai pegou, recolheu essas 3 modelos
levou para uma oficina que a gente tem lá, e por mais 4 modelos, depois de feito, chegamos num projetinho que ficou baixo, simples, reforçado, fácil de manusear, né? Então eu costumo falar que a gente não é o fabricante do burrinho, a gente desenvolve o burrinho. Sim. Porque fabricante tem bastante, né? Entendi. E aí o pessoal fala assim, mas por que vocês não usam, não faz uma patente e tal? Para esse tipo de equipamento, de custo baixo, acho que a patente é um pouco cara, né? E depois se a gente quiser mudar alguma coisa no meio do caminho é complicado, né? E o diferencial que a gente vê hoje nele é o modo que ele é fabricado, né? Ele não tem assim concorrência com ninguém. A gente faz o nosso lá, é colocado no mercado para quem quiser ver. E a gente leva na propriedade, faz o teste, o cara gosta ou não, né? Mas é um terraço, como está passando, a gente costuma falar, 4 passadas, né? Vai e volta, fica um terracinho de 40 centímetros, né? E além de ficar essa facilidade para você andar, você está dando uma revolvida naquele solo que há muitos anos ali não revolvia, porque, né, a única mecanização nesse meio de rua é isso aí. Certo. Né? A enxada, uma arruação, por exemplo, é superficial, né? E isso aí acaba dando uma revolvida, dando uma reciclada em nutriente, talvez jogando um potássio, um fósforo que está mais ali no meio da rua para perto do pé de café. E assim, a gente fala hoje que aonde você realizava uma adubação, por exemplo, em 2 hectares, com 10 pessoas, né? Você gastava aí, por exemplo, nesse 1 hectare aí 2, 3 horas com 10 pessoas, na dificuldade, molhado. A gente faz hoje, ou você faz com o mesmo tempo com 2 pessoas, ou você faz com o mesmo tanto de gente, né? Em 15 minutos, meia hora. Bacana. E a pessoa anda, não tem risco de cair e machucar, né? Porque hoje a gente tem que visar isso também, né? Qualidade. Sem dúvida. Eu sempre converso, a gente tem que pensar, eu já participei das atividades ao vivo e a cores no meio dos cafés. Para a gente saber mandar, a gente tem que saber fazer, né? Isso colocar no lugar do colaborador, do funcionário, porque é muito fácil às vezes você colocar o adubo no meio do carreador, né, e pedir para ele adubar aquela quadra. Mas ali na realidade é nu e crua. Se tiver molhado, a pessoa já tem um desconforto de já andar 3, 4 pés e já ficar molhado. Sim. Né? E também fora os escorregão que dá e tudo mais. E também tem uma nova utilização dele, que até a gente foi numa fazenda, o Vaguinho conhece, é lá da fazenda onde é o Senhor nos Merino, na fazenda Santo Tomás? Santo Tomás. Eles arrancaram os cafés todos, as partes lá é bem em pé, sabe? Certo. É terra que eu vi lá que o trator de esteiro desceu, e você não acha o rastro do trator de esteiro. Desceu só com a lâmina. Não sei se você viu lá, mas é bem por aí, Já sabe? desci lá. E aí a fazenda adquiriu um burrinho para marcar a ruinha, onde vai ser a carreira do café, né? Ou seja, um corte rasinho, né? Que é onde possibilita a pessoa trafegar ali com uma caixa de muda, né? E os primeiros meses de vida ele está num lugar mais plano, onde a água possa correr ali e ficar. E também já fazer o serviço de marcar as ruas, né? Vai uma pessoa na frente com uma corda, um bambu já marcando, coisa simples. Mas às vezes é o simples, a tecnologia também às vezes está nas coisas simples. Sim, sem dúvida. Né? Ô, Roberto, e para poder fazer, por exemplo, 1 hectare, né, com o burrinho, né? Quanto tempo gastaria para poder fazer? A pessoa, ele tem um motor, né? Então vai manuseando ali. A gente fez uma conta lá, em um lugar bem torto. Café de montanha, todo mundo sabe que já é uma terra mais solta, né? Uma terra de cultura, que é a terra preta macia. Certo. Fizemos um teste numa área assim, bem torta, com pedra, dificuldade no meio, que às vezes o burrinho tem que dar a volta ou passar por cima da pedra. 2 pessoas, que a gente costuma trabalhar com 2 pessoas, né? Uma pessoa vai e volta, troca, outra vai e volta, porque é um pouco cansativo e isso, você tem uma pessoa de fora do serviço, às vezes fica com uma enxada, um enxadão na mão, uma pedra que roda, vai lá e cata, dá um auxílio ali, né? Para a gente poder fazer render aquele serviço o máximo possível. A gente com 2 pessoas faz 1 hectare por dia, numa área desse tipo. Bacana. E qual que é o preço do burrinho?
O burrinho hoje ele está saindo a R$6.000. 6 mil reais. É, 6 mil reais. E para quem adquiriu o burrinho, compensa ter quantos hectares para poder compensar adquirir um? Então, eu já tive em regiões pequenas, né? Ando muito ali para a região de Albertina, Jacutinga, ali são sitiantes pequenos. E bem montanha também. Só que bem montanha, pedra também. E só que cafés especiais, né? Oh. E a turma agora com esse preço aí, os caras querem cuidar da lavoura. Só que assim, propriedades pequenas geralmente são familiares, irmão, primo. Então o que acontece? Dentro de 10 hectares aí, um burrinho atende bem. Porque você não vai usar ele uma vez só. Depois que você fizer a colheita, ou que você passar um período de chuva, vai escorrer uma terrinha ali no cantinho do barranco. Só que depois da passadinha dele para tirar aquela terrinha, é simples e rápida, né? Vai render praticamente aí o dobro do que é feito com a primeira vez. Então eu acho que um burrinho atende 10 hectares perfeito. E quando é familiar assim, ou as pessoas se unem e compram, ou um compra e presta serviço para os vizinhos. Dá manutenção, uma coisa assim ou não? Olha, a gente, igual eu te falei no começo, né? Os primeiros que vieram davam muita manutenção. A gente foi catando os errinhos daqui e dali, foi ajustando. E é uma maquininha assim, para você entrar com ela no meio do café e não ter dor de cabeça. Então, minimizamos o máximo possível de problema. É simples ao extremo, né? Que assim, com uma chave 19 e uma 14, você desmonta ele e monta de novo. Entendi. É simples. Lembrando, pessoal, não esqueçam, senta o dedo no like aí, ó. Dê o like para nós aí, para poder o YouTube distribuir cada vez mais os nossos vídeos, né? E dar aquele engajamento top pra gente aqui. Ô, André, e aquelas lavouras, né, que a gente muito frondosa, muito grande, que as lavouras muito antigas, no sul de Minas tem muitas dessas lavouras, consegue colher com qualidade essas lavouras, aquela que dobra dentro da máquina e depois volta aqui tamanho de... Como é que consegue colher? Qual que é a perspectiva sua? Gustavo, é uma realidade ainda, né? Existe e é muito, né? A gente tem no sul de Minas muita lavoura desse jeito e tem que colher, certo? É claro que não vai ser o mesmo rendimento, a mesma qualidade de colheita do que uma lavoura que foi planejada para isso. Mas a gente tem que entender isso e fazer da melhor forma possível. Por exemplo, uma lavoura muito pesadona, cheia de broto. O caule dela é largo, mal desbrotada, não é? Então a gente tem que vir e abrir o rolo agitador da máquina. A gente não pode deixar as varetas pertinho uma da outra, a gente tem que abrir. Isso. Às vezes abre embaixo, às vezes abre em cima. Aí a gente tem um freio que segura esse rolo agitador, né? Tem até uma regulagem que a gente fala que é de 6 a 12 quilos. A gente pega uma balancinha de pêndulo, dessa de peixe, pega na vareta da máquina e puxa. Na hora que o rolo movimentou, é quantos quilos que tá, né? Então, um pezão de café desse pesado, para que o freio vai estar apertado? O próprio freio é a própria planta. É a própria planta. Então, é o freio quase que decolando. 6 quilos, né? Velocidade de deslocamento tem que ser devagar, tem que dar tempo da planta engolir aquele pé de café grande e deixar também o fruto chegar na esteira. Às vezes eu estou naquele toadão, um pé de café de 4 metros, até o fruto sair lá da ponta e chegar na esteira, vai alguns segundos, às vezes a máquina já passou. E vibração, para que vibração alta? Quanto mais denso, maior a derriça. Então não adianta eu querer ficar aumentando vibração demais, a derriça já vai ser alta, certo? Então são esses critérios, né? Eu deixar o rolo agitador mais aberto, eu deixar ele mais solto, baixa velocidade de deslocamento e uma vibração também mais baixa. Mas lembrando também que essas lavouronas pesadas, é lavoura de seletiva? Não é. Uma passada já é um sofrimento danado, já quebra a vareta, quebra ramo da máquina. Quebra a planta. Quebra a planta, então espera. Caiu um pouquinho no chão, mas essa lavoura não é de seletiva, essa é para passar uma vez só. E um outro detalhe, Gustavo, que eu sempre falo pro pessoal, quer ter capricho, marca a posição que entra com a máquina. Isso é importante. Isso é importante. Todo ano entrar no mesmo sentido da lavoura. Todo ano. Quando a lavoura é mais novinha, até pulam as 2 safras aí que não muda muito não, que o ramo é muito pequenininho. Mas depois que ela começou a engalhar mesmo, marca, sabe, pinta, passa um spray lá e entra sempre o mesmo lado. Ô André, eu vi um produtor que achei interessante, ele poda
Aqui ele entra, o primeiro pé, ele corta no meio. Ah, legal. Ah, sei. E aí fica sempre a marca ali que ele, naquele sentido. Eu gostei da ideia também. Ideia Na ótima. lavoura inteira ele pega uma planta e marca ali, que sempre começa por lá. Ele poda ela no meio, que ele sabe que aquela que tá menorzinha é da entrada. O operador não erra. E você pega, por exemplo, o sul de Minas, sempre tem árvore no meio da lavoura. Sempre. Falar que não tem? Poxa. Aí ele já arranca. Então, aí já arranca um tanto de planta para desviar com a máquina. Isso. Aí você vê um contrário, arranca o outro lado. Faz aquela baita daquela praça. Então, eu falo muito que a colheita mecanizada, ela é capricho, né? É não Sem ter dúvida. preguiça. Às vezes a gente perde um tempão, né? Regulando um pulverizador, a adubadeira, solta um pouquinho a mais, regula. Por que não pode perder um pouco mais de tempo com a colhedora, né? Com a colheita lá. Aham, bacana. Parece que teve um erro aí, o que foi? Não sei, tô justificando aí, parece que cortou errado a câmera aqui. Vocês estão assistindo esse açúcar do Rian. Aí, ó. Nossa, enchi a chique. Vai ficar bom, né? Só adoçando aqui. Ainda bem que não foi Olá. nossa aqui. O pessoal tá perguntando aqui, ó, Alberto, aonde que eles conseguem o burrinho, né? Onde que quem quiser comprar, onde que eles conseguem? Então, hoje a gente fabrica, eu não sou, assim, eu não tenho o meu tempo 100% dedicado ao burrinho, né? Eu faço faculdade, hoje terminando a faculdade, até começo já a prestar umas consultorias por aí, mas eu atendo perfeitamente a demanda do burrinho. A pessoa entra em contato, né? Me manda um zap aí, não tem cartão, nada. Até porque, assim, a gente tem bastante gente que fabrica e eu costumo deixar um negócio mais, né, mais reservado, porque é o que eu te falei, o diferencial dele é o modo que ele é fabricado. Então, se o cara realmente interessou, ele vem até mim, a gente conversa, eu levo, mostro para ele. Entendi. E além do burrinho, a gente sempre larga uma amizade junto. Bacana. Conhecimento, né, sempre aprendendo. Eu costumo falar assim, todo lugar que a gente vai levar na prosa você aprende e no jeito de falar o cara fala, por que você não faz assim? Se você fizer um negocinho assim vai ficar melhor. E a gente não perde por um dia após o outro e aprender cada vez mais.